Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo de volta ao Tutoriais, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso curso de como fazer uma montagem no Photoshop. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal. Cara, a maioria das pessoas que assistem não é inscrito, então se inscreve aí, é rapidinho, é só dar um clique, você vai me ajudar bastante. Outra coisa é, clica no gostei, caso você esteja gostando aí dos cursos, do vídeo, de tudo que você estiver gostando, clica no gostei. E qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que você queira dizer, escreve aí nos comentários que eu respondo todo mundo e vocês ajudam demais a divulgar o canal. Então é isso aí, bora continuar e agora vamos voltar aqui para nossa montagem. Bom galera, aqui exatamente onde a gente parou no último vídeo, a gente já arrumou praticamente toda a estrutura da montagem. Agora a gente precisa trabalhar um pouco com as cores da nossa foto. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, eu vou tentar aqui começar a separar a nossa imagem em alguns detalhes, em algumas partes, para que a gente possa fazer ajustes parte a parte da nossa imagem. É interessante que a gente consiga, a primeira coisa, entender qual é o maior problema aqui na nossa imagem. A gente tem esse céu aqui, que ele tá bem amarelo, e eu acho que eu vou seguir nessa cor aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar tudo com a cor um pouco mais quente para transformar a imagem daquele jeito e tentar deixar um ambiente aí um pouco mais escuro, beleza? Outra coisa também que eu não ajustei na última aula foi isso daqui, ou seja, o lampião na mão aqui do nosso índio seria interessante que a gente ajustasse e eu vou fazer isso agora antes de começar a aula. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser tirar a corda daqui. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o índio, vou usar aqui o nosso pincel, usando um pincel normal, tá? Sem nenhum problema, e vou simplesmente vou transformar aqui a imagem em uma imagem normal, tá? Vou rasterizar a nossa imagem, simplesmente clicando nela, ela já rasteriza, ou você poderia ter vindo aqui nesta opção e vir aqui na opção de rasterizar a imagem. Então, sem muito segredo, não tem muito erro nisso. Agora o que eu vou fazer é o que? Usando um pincel bem pequeno, eu vou vir aqui e vou apagar a corda deste pedaço daqui, tá? Então, vou simplesmente vir aqui, aonde der para copiar, na verdade ali onde eu queria copiar não tem muito o que copiar, porque fica difícil de copiar se não tem nada para ser copiado. Então eu vou apagar esse pedacinho aqui da corda, bem aqui na crina do cavalo. Então feito isso, a gente já tem ali aquele pedacinho apagado do cavalo. Agora eu vou vir aqui no índio e vou ajustar aqui a mão. Tem que ser com um carimbo bem pequeno, tá? Porque, como você pode ver, os pixels aqui estão bem pequenininhos. Então o ideal é que você faça, sempre que você vai fazer esse tipo de coisa, você faça com muita calma, com muito cuidado, tá? Porque assim você não vai cometer erros. Então essa é sempre a dica que eu dou aí para todo mundo que tá fazendo esse tipo de montagem. É um trabalho simples, retirar as coisas da imagem, mas se você faz às vezes com pressa, pode ser que fique meio ruim, certo? Então agora aqui só tirar a corda, aqui esse pedacinho da corda, beleza? E agora o que eu vou fazer? Aqui, esse pedaço de corda, eu vou copiar ela antes de retirar. Vou copiar aqui, não precisa nem copiar tão bem copiado, eu vou só fazer aqui assim, vir até aqui, beleza. Vou copiar e colar em uma outra camada. Você pode ver que agora a gente tem aqui a nossa corda. Vou apagar aqui por um segundo e vou deletar também este pedacinho aqui da corda. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso fazer com que a corda pareça que está passando por aqui, assim, ó, por esse buraco aqui da crina do cavalo. Ela não pode estar aqui na mão. Então aqui na mão, como é uma parte praticamente com pouca definição, a gente pode simplesmente fazer assim. Já dá para ver que o resultado não tá ruim. Agora eu vou só apagar mais um pouquinho aqui, fazer agora com um pincel um pouco maior. Aconselho vocês também a, sempre que vocês forem retirar a imagem, tentar não usar a opacidade no 100%. Eu tô usando, mas não é o ideal, tá? O ideal é que você faça aos poucos e pegando sempre de várias áreas do objeto onde você está copiando. Se você não sabe usar o carimbo, também tem vídeo aí já falando no canal sobre uma aula exclusiva só falando sobre o carimbo no Photoshop, mas fica aí a dica que é bem interessante. Como vocês podem ver, a corda tá aqui em cima, o pedaço de corda que a gente copiou. Eu vou só arrastar ela para cá, fazer aqui um Command T, Ctrl T no PC, vir aqui nesta ferramenta e vou arrastar ela aqui para onde eu quero que ela fique, que é como se ela passasse aqui
mais ou menos no cabelo ali, na crina do cavalo, e aí assim a gente já tem o nosso efeito da corda ali, e assim parece já que a corda tá só na mão esquerda, e aí aqui o lampião já tá na mão direita do nosso índio. Posso vir aqui, selecionar as duas, transformar em uma só camada e beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer, vou fazer aqui uma máscara, vou tirar este pedacinho aqui, ó, do lampião. Também não tá condizendo muito, porque ele deveria estar segurando e ele não está. Então, como ele não tá segurando, a gente tem que remover, certo? Vou vir aqui, deixar a opacidade no 100, só remover este pedacinho aqui do lampião. Pronto, nesse caso aqui eu não vou fazer passando pela mão dele, porque realmente tá muito pequeno e não tem a necessidade, não daria para ver. Vou simplesmente deixar esse pedaço aqui assim e já dá a sensação de que ele está segurando o lampião. Feito isso, agora vamos ao ajuste de cores. A primeira coisa que eu vou fazer, vou adicionar uma nova camada, vou pegar aqui uma cor simples, uma cor aqui mais ou menos do fundo, que tem aqui um amarelo, tá por cima de tudo, tá? E vou jogar essa cor aqui em cima. Feito isso, vou transformar esta camada aqui em uma camada de cor, aqui na opção Color, e a gente já tem aí bastante cor colocada na nossa foto. Vou obviamente reduzir a opacidade e agora eu vou criar grupos. Tirando o fundo, eu vou criar um grupo aqui embaixo e vou aplicar este efeito somente no grupo, tá? Porque o fundo da imagem já é amarelo e eu não quero que esse efeito seja aplicado ainda maior ali. Então eu vou deixar basicamente assim, e você pode ver que a gente já praticamente juntou todas as cores. Obviamente que aqui eu tô tentando recriar um efeito de luz aqui do céu, então por isso que funciona esse tipo de coisa. Se fosse fazer uma montagem onde as cores tivessem que ser bem mais reais, com diversas cores do dia, seria mais interessante que a gente trabalhasse peça a peça, ou seja, tipo só o castelo, só e cada um desses elementos dessa maneira. Agora o que eu vou fazer tá vendo aqui toda essa parte que é do castelo até aqui em cima, eu vou fazer um outro grupo e vou vir aqui, vou colocar castelo. Por quê? Porque agora a gente vai começar a aplicar luz e sombra nas coisas, então eu preciso selecionar os objetos. Então eu tenho aqui o castelo, eu tenho aqui o índio, que eu vou fazer um outro grupo, índio. Eu tenho aqui o portal, a nossa composição agora a gente não precisa mais, a gente usou ela só no começo. Se fosse uma composição ainda talvez um pouco mais complexa, seria mais interessante. E uma outra coisa que eu reparei é que o índio está um pouco grande demais, eu acho, para nossa imagem. Então eu vou diminuir ele um pouco aqui e vou deixar ele talvez um pouquinho menor, talvez mais aqui assim. Beleza, e toda essa parte da frente aqui eu vou fazer também um outro grupo, que é este elemento da frente. Você pode ver então que a nossa imagem está separada dessa maneira. Então vamos colocar aqui frente, ou primeiro plano, talvez seja melhor. E agora a gente pode começar a trabalhar efeitos de luz na nossa imagem. Então, para trabalhar efeitos de luz, qual que é o ponto principal? A gente entender da onde está vindo a luz na nossa foto. Como você pode ver aqui, a gente tem diversas entradas de luz na nossa foto. Então, é interessante que a gente consiga fazer com que isso seja representado na foto. Por exemplo, aqui nós temos essa viga. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a adicionar sombra. Como que a gente faz para adicionar sombra na nossa foto? Primeira coisa, a gente poderia vir aqui em cima de tudo e, por exemplo, criar um gradiente do preto para o branco, assim não, assim aqui com a opção do círculo clicada, do branco para o preto, do meio para os cantos da imagem. Isso já cria um efeito interessante na nossa imagem. Então, você pode ver, a gente já consegue ter um efeito um pouco mais escuro, que é interessante quando a gente está utilizando montagens. Mas isso daqui eu vou deixar ele bem fraco, porque eu vou trabalhar de novo camada a camada. Então a primeira é essa daqui. A gente criou essa camada e vamos colocar aqui a camada de sombra, por exemplo. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui nos nossos pincéis de novo. Vamos procurar aqui um pincel que seja interessante com luz. Eu acredito que um pincel normal seja a melhor opção. A gente vem aqui com um pincel mais simples, deixa a dureza dele bem baixa. E aqui nas nossas cores, o que a gente vai fazer? Se eu tentar dar uma sombra toda preta, ele vai ficar muito forte. Qualquer coisa que a gente vem aqui, ó, e aplique tudo preto, vai ficar muito forte. Como vocês podem ver, um outro detalhe, o pilar, ele tá muito na frente. Então eu vou criar aqui um primeiríssimo plano, certo? Eu vou fazer aqui de novo um outro grupo com essas duas imagens, só com o pilar e com o vaso. Vou deixar aqui e vou colocar aqui detalhes. E vou começar por este daqui, ao invés de começar pelo primeiro plano que a gente estava aqui atrás, porque é mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o tamanho do pincel e agora
eu vou começar a aplicar sombra. Imagine que da onde vem a luz nessa foto? A luz provavelmente vem nessa direção, ou seja, daqui para cá, porque aqui aparentemente não tem paredes, então a gente pode colocar um pouco de luz aqui. Aqui o vaso com certeza vai estar super escuro, porque ele está atrás do pilar, e aqui também a mesma coisa, vai estar bem escuro, mas vai ter talvez um pouco de luz entrando lateralmente e uma luz de trás. Isso é interessante pensar. A gente pode ter luz por cima, mas eu acredito que não seria muito caso, já que o nosso sol está aqui atrás, certo? Então a ideia, obviamente, se você depois tiver dificuldade, você pode mudar aí a direção do sol, da onde ele está, o sol poderia estar vindo daqui, o que também criaria uma luz bem interessante. Veja, se a gente fizesse a montagem assim, com o sol vindo, cadê? Com o sol vindo daqui, também funciona muito bem. Você pode ver que as luzes poderiam vir totalmente nessa direção, e aí vai de como você quer fazer a montagem. Vou deixar assim agora, porque a gente consegue trabalhar desse jeito que eu tô falando, de uma maneira criando uma sombra e uma luz bem interessante vinda de dois lados principalmente, e não de três, que fica um pouco mais complexa. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a sombra do pilar, certo? Eu coloquei aqui a sombra no grupo. Caso você veja que a sombra tá muito exagerada, você pode trabalhar a sombra objeto por objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou abaixar bastante a opacidade, vou pegar aqui uma cor de sombra já da nossa imagem, ou seja, essa daqui já é a cor de sombra, então eu não preciso trabalhar muito mais sombra. E agora aqui a ideia é vir criando um pouco de 3D na nossa imagem, ou seja, a gente vem e vai trabalhando ela dessa maneira. Beleza, como você pode ver, só de tirar essa daqui, veja que a gente já conseguiu um efeito 3D bem bacana, e por enquanto a gente está trabalhando só com sombra. E no vaso eu vou criar uma camada só para o vaso, porque o vaso precisa de uma sombra muito especial aqui atrás principalmente, tá? Então eu vou vir aqui e ir trabalhando pouco a pouco a sombra aqui nessa região. Então aí a gente vai fazendo aqui tal, um pouco de sombra, sempre tentando criar um pouco de 3D. Se você vê que tá ruim, você simplesmente volta e apaga, deixa sempre ali também a opacidade baixa, agora no caso, aumenta o tamanho do seu pincel, apaga um pouquinho o que você errou, volta para a sombra e vai trabalhando a sombra do jeito que você achar melhor. Essa é uma parte bem importante aí de quando você está fazendo montagem de imagens. Outra coisa aqui, você pode ver essa sombra aqui provavelmente vai estar bem forte já. Veja que eu voltei para a sombra de cima, porque o pilar muito provavelmente vai ter uma sombra bem forte aqui. Outra coisa, no vaso, por mais que tenha uma luz vindo de fora, essa ponta do vaso muito provavelmente vai estar bem apagada, mais ou menos assim. Se você achar que você exagerou na sombra, você pode sempre diminuir ou aumentar um pouco a opacidade. Mas se a gente vir olhar aqui, a gente já consegue ver que o pilar e o vaso já estão muito mais bem integrados na foto do que qualquer outra coisa. Por enquanto eu vou fazer todas as sombras, depois a gente vem trabalhando luz, beleza? Então vamos agora para o nosso primeiro plano, que é esses dois lados. Aqui é a mesma coisa, deixa eu fechar essa camada, vamos adicionar uma sombra aqui. Então vamos lá, sombra, e feito isso, aqui a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou pegar uma cor um pouco mais escura, você pode ver que nesse caso aqui a sombra tá bem escura, vou aumentar bastante o tamanho do meu pincel e principalmente aqui atrás do pilar eu vou tentar deixar, vamos voltar para cá, e agora a gente vem fazendo este efeito de aumentar um pouco aqui a opacidade. A gente pode deixar um pouco mais apagado tudo aqui, certo? Principalmente essa região, ok? E beleza, então a gente já deixou aqui bem escuro. Vamos sempre imaginar que, por exemplo, se a luz está vindo daqui, aqui nessa região, muito provavelmente a gente vai ter uma sombra um pouco mais acentuada. Então é interessante que a gente trabalhe essa sombra aqui, já que tem esse pedaço de madeira. Então aqui, se a luz está vindo de lá, aqui muito provavelmente vai estar bem escuro. Isso é o que a gente tem que ir pensando. Outra coisa que ajuda bastante às vezes é diminuir o pincel assim, para que a gente não tenha um pincel inteiro redondo, o que cria às vezes sombra um pouco mais estranha. Então você pode ver, de repente aqui nessa região a gente consegue fazer aí um efeito de sombra bem interessante na nossa imagem, certo? Vou passar bastante aqui, acredito que é a mesma coisa. Deixa eu girar um pouquinho mais, beleza, e agora sim a gente vai conseguir fazer aqui um efeito de sombra bem bacana na nossa imagem. Ok, talvez precise de mais sombra aqui, um pouco mais escuro no nosso pilar,
Ok, e agora vamos para o fundo ali, o castelo. A mesma coisa, o castelo, ele em teoria deveria estar muito mais escuro, já que a luz está vindo de trás. Talvez aqui nessa região nem tanto, mas aqui nessa lateral com certeza a gente precisa ter o castelo um pouco mais escuro. E aí a gente vai trabalhando. A mesma coisa essa parede aqui, se ela está contra a luz, ela precisa estar bem mais escura. E aí a gente vai fazendo pedacinho por pedacinho, sempre com aquela cor escura que eu tinha pego daqui, tá? Sem muito problema, a gente já consegue aí trabalhar bastante. Aqui talvez bater menos sombra, já que tem a janela, então vamos diminuir aqui o nosso pincel para fazer o efeito de sombra da nossa janela, aqui em cima. Provavelmente uma coisa bem sutil assim. E outra coisa que a gente precisa fazer muita sombra, com certeza, é aqui no chão, nos pilares. A gente precisa de uma sombra, talvez ali eu exagerei um pouco, mas uma sombra bem assim a gente precise fazer aqui no nosso pilar. E essa sombra tem que estar aqui também no nosso primeiro plano, que a gente não considerou na hora que a gente fez essa parte, a sombra dos pilares que reflete aqui. Então, vamos lá, aumentar um pouquinho aqui. Ok, e provavelmente tem outros pilares ali atrás, e aqui dentro também muito provavelmente a gente vai estar bem escuro. Então, beleza, como você pode ver, já melhorou muito a tridimensionalidade da nossa montagem. Agora, uma outra que precisa muito de sombra é o nosso índio, que a gente vai trabalhar. Muito provavelmente esse lado aqui vai estar bem escuro, aqui principalmente do cavalo. Aqui atrás, muito provavelmente também vai estar bem escuro, mas aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a ideia é que a gente aumente ali a luz com o lampião, que a gente ainda não colocou aquela luz nele. Então, vamos não exagerar muito aqui na sombra que a gente coloca no cavalo, certo? Vou fazer aqui bem menor, que eu acredito que aqui talvez a gente tenha um pouco mais de sombra. E com certeza a gente precisa de sombra no chão, porque parece por enquanto que o cavalo tá voando. Esse é um dos maiores problemas aí para quem começa a fazer montagem de foto. Vamos lá, de novo aqui no índio, vou vir aqui na parte do castelo, fazer aqui uma sombrinha, e aqui sim a gente começa a sombra do nosso cavalo. Vou aumentar aqui um pouco a opacidade. Beleza, essa sombra aqui não pode estar aplicada em lugar nenhum, então vamos só voltar para cá. Beleza, que a gente precisa que a sombra passe por todos os planos. Essa sombra tem que estar, cadê a sombra? Aqui, ela tem que estar em cima do primeiro plano, não aplicada em nenhum lugar. Exatamente, muito bem. Então aqui a gente tem aí a sombra do cavalo. Opa, aqui a gente tem na sombra do primeiro plano um detalhe do cavalo, que com certeza ele vai estar refletindo na parede. E uma outra coisa bem importante é, quando você estiver fazendo essa sombra no pé, principalmente aqui, ele geralmente tem uma sombra muito mais forte, então vale a pena que você venha aqui e faça a sombra da onde o animal, aqui no caso o cavalo, encoste no chão, e aí sim fazer essa sombra aumentar pouco a pouco. Bom, como vocês podem ver, a gente já tem aqui uma sombra bem interessante, e agora a gente vai trabalhar nas luzes, mas eu vou deixar isso daí para a próxima aula. Então galera, é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, assistiu até aqui, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você tá achando, e é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.